Oi, meu nome é Renata, nosso grupo é composto pelo Kaique e o Marcos também. Nós vamos falar um pouco sobre o conversor CC-CC Buck-Bush, apresentar a modelagem e o equacionamento desse conversor. Nosso trabalho é composto por uma breve introdução, o modelo do circuito e a disposição dos componentes, o equacionamento do conversor no modo de condução contínua, descontínua e crítica, a analogia entre os conversores Buck e Bush, um exemplo junto com sua simulação, as conclusões e as referências. O conversor Buck-Bush, ele é um conversor elevador-abaixador que tem como característica principal a tensão de saída invertida em relação à de entrada. Em regime permanente, quando o transistor está ligado, o conversor transfere energia da fonte para o indutor e como o diodo está inversamente polarizado, o capacitor alimenta a carga. Quando o transistor está desligado, a corrente no indutor segue o modo de condução do diodo, alimentando o capacitor e a carga. Aqui nós temos dois modelos comercialmente vendidos, né? Que é o XI6019 e o DSN 6000 AUD. Algumas aplicações do conversor Buck-Bush na área de acionamento e controle de máquinas CC, como locomotivas, empilhadeiras e automóveis elétricos, e em reguladores de tensão, como fontes de computadores, estabilizadores e fontes de satélites. Olá, meu nome é Kaique. Vou estar falando um pouco agora sobre o circuito Buck-Bush e seus parâmetros. Bom, para começar, o Buck-Bush, né, ele é bem similar ao Buck e ao Bush. O que difere bastante é na disposição dos dispositivos, né? Principalmente caracterizado pelo diodo aqui reversamente polarizado. Conforme dito anteriormente, então, como a gente pode ver, a tensão tem a polarização inversa, a tensão de saída tem a polarização inversa, a tensão de entrada. Bom, para a gente começar a analisar agora o circuito, a gente vai fazer algumas análises em três etapas. A primeira com a chave S fechada, ou seja, a tensão, a fonte vai estar alimentando o indutor, fazendo com que o diodo fique com uma tensão reversamente polarizada. Nisso, como a gente vai estar fazendo uma análise com o circuito em regime permanente, a ondulação de tensão sobre o capacitor vai ser muito pequena. Com isso a gente pode trocar o capacitor e a carga por uma fonte de tensão V0, certo? Como mostrado na figura. Agora com a chave S aberta, o indutor que foi carregado com a fonte E vai começar a descarregar no circuito, passando a fornecer energia para o capacitor e para a carga. Com isso, a tensão sobre esse indutor tem a mesma polaridade que a tensão na carga, ou seja, V0. Beleza. Como eu tinha dito, a gente vai fazer três análises em cima do MCC, MCD e crítico. Mas o que seria isso, né? Então são os modos de condução do nosso circuito. Seria o nosso conversor, né? Nós seria então o modo de condução contínua, seria o MCC, o modo de condução descontínua e o modo de condução crítico. Como a gente pode ver no gráfico A, o modo de condução contínua é quando a corrente média no indutor deve ser maior que a metade da ondulação. Já no gráfico B, nós podemos ver que a corrente média no indutor vai ser menor que a ondulação. O que seria a diferença entre essas duas? No primeiro gráfico, nós temos aí que a corrente no indutor nunca vai chegar a zero. Antes mesmo que termine o período, ela começa a carregar novamente. Já no gráfico B, a corrente no indutor chega a zero e permanece até o final do período em zero, até começar o ciclo novamente. Já
no modo de condução crítica, a corrente média no indutor deve ser igual à metade da ondulação. Ou seja, isso faz com que ela comece em zero e termine seu ciclo em zero, até começar novamente. Ou seja, a variação de corrente média vai ser igual a variação de corrente no indutor vai ser igual à corrente média no indutor, certo? Nós vamos fazer a análise então e o cálculo do indutor e capacitor para os três modos de operação. Bom, a primeira etapa é analisando a malha externa, para provar que a tensão de saída vai ser reversa comparada à tensão de entrada. Com isso, nós temos analisando a malha externa, né? Menos a tensão da fonte, mais a tensão na chave, menos a tensão no diodo e menos a tensão de saída. Como a chave no primeiro instante vai estar fechada, ou seja, vai estar em condução, a tensão sobre este vai ser zero. Com isso, nós temos que a tensão de saída vai ser negativa referente à tensão de entrada. Ou seja, a tensão de saída vai ser VD negativo menos a tensão de entrada. Na segunda etapa, a gente vai estar continuando analisando com a chave fechada, porém agora a gente vai estar analisando o circuito com a fonte e o indutor, ou seja, a primeira malha aqui, como a gente pode ver na figura. Com isso, nós teremos então, analisando, aplicando a lei de Kirchhoff, nós temos então menos E, mais a tensão na chave, mais a tensão sobre o indutor. Como foi dito anteriormente, a tensão sobre a chave é zero, fazendo com que a tensão no indutor seja exatamente igual à tensão da fonte. Se nós estamos avaliando no modo de condução contínua, a corrente inicial no indutor já vai estar com um valor, porque ela vai estar em regime permanente. Então, a gente vai considerar que a corrente inicial no indutor é IL de zero. Fazendo isso e aplicando os conceitos na equação do cálculo de corrente no indutor, que é dado pela integral da sua tensão, nós chegamos então a uma equação linear crescente. Como a gente pode ver no gráfico da corrente no indutor sobre o período, nós temos uma reta crescente positiva, na linha vermelha aqui, certo? Agora analisando com a chave S aberta, ou seja, a gente vai estar analisando entre a malha que tem o indutor e a carga. Fazendo isso e aplicando a lei de Kirchhoff das tensões, nós temos então a tensão sobre o indutor, a tensão sobre o diodo e a tensão sobre a carga. Como o diodo agora vai estar em condução, nós temos então que a tensão no indutor vai ser igual à tensão de saída, com a tensão no diodo igual a zero. Agora, aplicando que o tempo inicial que o indutor começa a descarregar é o tempo DTS, ou seja, é o tempo da etapa anterior, nós temos então que a corrente inicial no indutor é igual à corrente I máxima que foi carregada pela fonte, certo? Como a gente pode observar aqui no gráfico. Aplicando o mesmo conceito sobre o cálculo da corrente no indutor em relação à tensão sobre este, nós temos então uma equação linear decrescente, como a gente pode ver na segunda parte do gráfico, do segundo gráfico, uma reta linear decrescente. Agora, para o cálculo do indutor, a gente vai fazer a mesma análise, né? Em cima do cálculo de tensão no indutor, que é dado por a indutância e a derivada da corrente no indutor em relação ao tempo, né? Como aplicando os conceitos de variância no indutor, na corrente do indutor, nós temos então que a tensão no indutor vai ser dada por L, que seria a indutância, vezes a variação de corrente no indutor sobre a variação de tempo. Como o período que nós estamos avaliando é DTS, e sabendo que a variação no tempo é dada por tempo final menos tempo inicial,
Nosso tempo final aqui no caso é DTS. E o inicial é igual a zero. Chegando à conclusão que o indutor pode ser obtido pela tensão da fonte vezes a variação do período, ou seja, DTS, sobre a variação de corrente no indutor. Vamos fazer essa mesma análise agora para o cálculo do capacitor. Se nós aplicarmos, então, o cálculo da tensão no capacitor, que é dada pela integral, e que o cálculo da corrente no capacitor é dada pela expressão mostrada, nós chegaremos, então, que o capacitor pode ser igual à corrente média de saída vezes o seu período, que é DTS, dividido pela variação de tensão no capacitor. Algumas observações devem ser feitas aqui, certo? Que a corrente no indutor vai ser igual à corrente de saída, porém ela vai ser igual à corrente no diodo, perdão, porém ela vai ser deslocada com a corrente de saída, esse menos I0 aqui. Com isso, por isso que aparece esse I0, a corrente média de saída aqui, no cálculo da capacitância, certo? Se a gente pegar aqui o cálculo da tensão em relação à corrente no capacitor, nós podemos observar que a corrente no capacitor é uma corrente constante, I0, até o final da metade do período, que vai gerar uma tensão linear, com equação linear decrescente. Já na segunda parte, como a corrente no capacitor é linear e decrescente, vai gerar uma parábola negativa, com concavidade para baixo. Se a gente passando agora a analisar em modo condição descontínua, a gente vai fazer praticamente a mesma análise sobre a primeira etapa, ou seja, a gente está provando aqui com esse equacionamento e considerando que a chave em S é zero, por ela estar em condução na primeira etapa, então a tensão de saída vai ser negativa em relação à tensão de entrada. Na segunda etapa, com a chave S ainda em condução, a tensão no diodo vai estar reversamente polarizado, ou seja, não vai ter condução para a carga. Com isso, o indutor vai estar sendo carregado pela fonte e o capacitor vai estar sendo responsável por fazer o carregamento energético da carga. Bom, então, fazendo a equação na primeira malha, nós temos então que a tensão de entrada mais a tensão sobre a chave mais a tensão sobre o indutor é igual a zero. Como a tensão na chave é zero, porque ela está em condução, e aplicando agora, como é modo de condução descontínua, a corrente inicial no indutor é zero. Então a gente vai aplicar esses conceitos na equação da corrente no indutor dada pela integral da tensão. Isso nos gera uma equação linear partindo de zero, linear e positiva, o que gera no segundo gráfico, dado em vermelho. Com a análise do conversor Buck-Bust MCD, ou seja, modo de condução descontínua, a segunda etapa a gente analisa com a chave S fechada, ainda fechada, né? Bom, na primeira parte nós analisamos então a primeira malha, na qual tem os dispositivos, a fonte, a chave, o dispositivo de chaveamento e a indutância. Então a gente analisa a LKT nessa malha, sabendo que a tensão sobre a chave é zero, fazendo com que a tensão no indutor seja igual à tensão de saída. Como a gente está analisando em MCD, ou seja, descontínuo, a corrente inicial no indutor a gente considera igual a zero. E aplicando esses conceitos na corrente no indutor,
no cálculo da corrente indutor, que é dada pela integral da tensão do indutor, nós chegamos a uma equação linear e crescente, começando em zero. Como a gente pode reparar aqui no gráfico ao lado, na curva, na reta crescente, em vermelho, chegando ao valor máximo no indutor. Agora a terceira etapa é com a chave S aberta, ou seja, a segunda malha aqui, na qual a gente tem os dispositivos, o indutor, o diodo e a carga. Se a gente aplicar LKT nessa malha, nós chegamos na informação que a tensão no diodo vai ser igual a zero, porque ele vai estar em condução, e a tensão no indutor é igual à tensão na carga. Bom, se a gente pegar os conceitos da etapa anterior, o tempo inicial para esta etapa é DTS, ou seja, é o tempo final da etapa anterior. E a corrente inicial é IL máximo. Aplicando os conceitos na equação do cálculo da corrente em relação à tensão, nós teremos então uma equação linear e decrescente, como a gente pode ver aqui no gráfico, ao lado em vermelho. Começa então com a corrente máxima no indutor até chegar em zero, e permanecendo em zero até o final do ciclo TS, certo? Agora, para calcular o indutor no modo de condição descontínua, a gente vai fazer a análise então em relação à área de atuação da corrente no indutor. Então, para o cálculo da corrente média no indutor, nós temos então a área dividida pelo período. Se a gente observar aqui na tensão no indutor, é um retângulo, ou seja, a gente pode simplesmente calcular as suas áreas com base vezes a altura. No primeiro retângulo a gente tem a altura, que é E, e a base, que vai ser o DTS. Na segunda área, nós temos então que a altura é menos VO e a base é TX, como a gente pode observar pelo gráfico. Ou seja, não vai ser 1 menos DTS, vai ser considerado esse TX, que é o tempo de atuação da tensão na carga, certo? Como nós sabemos que o indutor, a tensão no indutor, a tensão média no indutor é igual a zero, ou seja, nós sabemos que o indutor não sofre variações bruscas de corrente. Então, aplicando essa equação da tensão média no indutor igual a zero, podemos então chegar na expressão da tensão de saída dada pela tensão de entrada E vezes DTS dividido por esse TX. Ou seja, para cálculo da tensão de saída, nós precisamos descobrir qual é esse tempo TX, ou seja, qual é esse tempo que o indutor leva para descarregar. Com isso, se a gente pegar a área de condução do diodo dada em verde aqui, e calcular a sua corrente média, que é dada por área dividida pelo período, e aplicando aqui nesse formato de triângulo, sabendo que a fórmula do triângulo é base vezes altura dividido por 2, então nós teremos a base, que é Tx, a altura, que seria a variação de corrente no indutor, divididos por 2, divididos por Ts, que é pela fórmula da corrente média do diodo, certo? Com isso, nós chegamos na análise que, se a gente pegar o nó aqui, que chega entre o diodo, o capacitor e a carga, nós temos então que a corrente média no diodo
vai ser igual a corrente média no capacitor mais a corrente média de saída. Mas como nós sabemos que a corrente média é igual a zero, então a corrente média no diodo vai ser igual à corrente média de saída. Fazendo as devidas substituições, nós chegamos na expressão que Tx vai ser igual a 2 vezes a corrente média na saída, vezes o período, dividido pela variação de corrente no indutor. Beleza? Substituindo esse Tx na equação da tensão de saída, nós chegamos à expressão a seguir. Ou seja, para o cálculo da tensão de saída, nós dependemos da tensão de entrada ao quadrado, da razão cíclica ao quadrado, que é dada por D, vezes o período, dividido por 2 vezes a corrente média na saída, vezes o indutor. Ou seja, para o cálculo do indutor, basta nós conhecermos, então, todos esses mesmos parâmetros, mais a tensão de saída desejada. E a gente chega no valor da indutância. Já para o cálculo do capacitor, vai ser basicamente a mesma análise. Se a gente pegar, então, aqui no nó, entre o diodo, o capacitor e a corrente de saída, nós temos então que a corrente no diodo é igual a corrente no capacitor é igual a corrente no diodo menos a corrente na saída, o que leva ao gráfico ao lado, na qual a corrente no capacitor é similar à corrente no diodo, porém ela sofre um offset devido à corrente que passa pela carga, certo? Aplicando então que esse tempo, essa parte em que o capacitor leva para carregar, ou seja, esse triângulo em azul demarcado aqui, gera uma variação de carga, na qual a variação de carga pode ser determinada pela capacitância vezes a variação de tensão no capacitor. E a variação de carga pode ser calculada pela área desse triângulo, que é base vezes altura dividido por 2. Se nós temos a base, que é TA, que é esse tempo que o capacitor leva para ser carregado, e essa altura, que é o delta IL, a variação da corrente no indutor, menos a corrente na carga, que seria essa variação, divididas por 2, nós chegamos, então, na variação de carga. Mas, primeiro, a gente precisa saber quem é esse TA, qual é esse tempo que o capacitor leva para carregar. Então, se a gente aplicar os conceitos de equação da reta, nós chegamos então na expressão da corrente, no cálculo de corrente no capacitor, que é dada pela expressão decrescente mostrada no slide. Bom, nós sabemos então que a corrente média no capacitor é igual a zero. Então, igualando essa expressão a zero, nós chegamos à equação que chega no valor de TA. Fazendo as substituições de TA no cálculo da variação de carga, e consequentemente, tendo a variação de tensão no capacitor, nós chegamos no cálculo da capacitância, que dependem da variação de corrente no indutor, da corrente média, desse tempo Tx, que é o tempo de acionamento do indutor, a variação de corrente no indutor e a variação de tensão no capacitor. Com isso nós chegamos na capacitância. Isso para o cálculo de modo de condução descontínua. Agora, para o modo de condução crítica, a análise é idêntica ao modo de condução contínua.
Com isso, nós temos, então, que a tensão no indutor, na primeira etapa, é igual à tensão da fonte, e na segunda etapa, é igual à tensão da carga. E sabendo, então, conforme os cálculos anteriores, a variação da tensão no capacitor e a variação de corrente no indutor, e que, para o cálculo do indutor, nós utilizaremos, então, a variação no tempo 2, ou seja, a segunda etapa, que seria a etapa que o indutor está fornecendo energia para a carga, e para o capacitor a gente vai estar utilizando a primeira etapa, na qual o capacitor é responsável por estar energizando a carga. Com isso, nós chegamos no cálculo do indutor, ou seja, da indutância. Aplicando, então, que a variação de T2 é 1 menos a razão cíclica vezes o período na variação de corrente no indutor, nós podemos chegar na expressão destacada em vermelho. Agora, se nós aplicarmos que a variação no tempo 1 é igual a dTs na variação da tensão no capacitor, nós chegamos que a capacitância pode ser resultado de dTs dividido por 2 vezes a resistência, ou seja, 2 vezes a carga. Certo? Beleza. Agora a gente vai fazer uma... Fazendo uma analogia agora entre o conversor buck-boost com os conversores buck e o conversor boost, nós temos que a variação da corrente no indutor enquanto o indutor está carregando. Mas a variação da corrente no indutor quando ele está descarregando tem que ser igual a zero. Substituindo os termos, né, da equação, nós temos que a tensão de saída ela tem que ser igual à tensão de entrada vezes a razão cíclica, dividido por 1 menos a razão cíclica, em que a razão cíclica, quando ela está entre 0,5, ela vai se comportar como um conversor buck, ou seja, elevando a tensão, e de meio a 1, ele vai comportar como um boost, abaixando a tensão. Olá, eu sou o Marcos e vamos estar trazendo agora um exemplo para fixar o conteúdo abordado. Para tal, nós temos um conversor buck-boost de corrente contínua. Os dados que são fornecidos: a tensão de entrada de 100 volts, a tensão na carga de 400 volts, a potência de 50 watts, a nossa frequência de 50 kHz, a variação de corrente, a variação de corrente em cima do indutor, que é de 5%, e a variação de tensão em cima do nosso capacitor, que é de 0,5%. Para isso, vamos relembrar as fórmulas dos dimensionamentos. A do capacitor e a do indutor e a do capacitor, respectivamente. E vamos lá. Calculando os dados, né? Primeiro de tudo, nós precisamos da razão cíclica. Como foi dito anteriormente, ela deve estar entre meio e 1, né? No caso, a nossa chegou a 0,8. E também vamos precisar da corrente para fazer o cálculo da variação de corrente em cima do indutor. Neste caso, nós vamos ter que analisar o circuito demonstrado ali em cima. Vamos adotar que IE é a corrente gerada da fonte. E o nosso I0 é a corrente da carga. Nesse caso, quando é feita a soma das duas correntes, vai resultar a nossa corrente média IL, dada de 0,625 A. Com isso, nós calculamos a nossa variação de corrente que queremos. Tendo todos os dados fundamentais, aplicando as fórmulas, nós temos que o nosso indutor deverá ser de 51,2 mH e nosso capacitor de 1 microfarad. Ok. Para demonstrar mais ainda, num caso prático, fizemos uma simulação
no Simulink, com o circuito demonstrado aí, e resultou em algumas formas de onda peculiares que vamos estar analisando agora. A princípio, o que vemos? A tensão do indutor e a corrente no indutor. Inicialmente, já se percebe que ela não é um gráfico tão linear quanto apresentados nos estudos. Isso acontece decorrente a trazermos os componentes mais próximos do real do que do teórico. Sendo assim, ele tem um tempo de carga e descarga, não é tão instantaneamente. Sobre o indutor, nós vemos a variação na corrente que está respeitando o nosso limite. Agora, sobre o capacitor, temos a mesma análise. Como ele é um componente real, ele demonstra um certo delay para carga e descarga, não é tão instantâneo. E, vendo a tensão, ela também respeita nosso limite de 0,5%. No geral, a nossa tensão de saída relembrando que ela é o inverso, né? Então, por isso está o negativo no gráfico. E também respeitando a nossa variação imposta. Então, né, finalizando, como foi dito no início, o buck-boost ele inverte a polaridade da tensão sem a necessidade de um transformador, como foi visto no gráfico anterior também na simulação. Ele pode ser aplicado em acionamento de controle de máquina CC e em reguladores de tensão, trabalha tanto no modo de condução contínua quanto descontínua, quanto no crítico. E ele também pode atuar como buck, abaixando a tensão, ou como boost, elevando a tensão. Isso só depende da razão cíclica do conversor. E essas são nossas referências. Obrigada.